E aí, gente, como é que vocês estão, meus caras? Tudo beleza? Vamos para mais um motovlog agora das 6 lições do Mises. Olha o livro aí, ó. Espero que esteja aparecendo belezinha aí. Tem um detalhe aí nessa filmagem de hoje, que eu tô usando outro capacete, o Axis. Então eu tô colocando o capacete em cima da cabeça, então eu não fico vendo o que tá filmando certinho, sabe? Mas eu quero usar esse capacete por causa da questão do áudio, que eu quero ver se o áudio fica melhor, porque esse capacete entra menos vento. Tá aí a Street Twin. O livro é esse, a lição hoje é a 4ª lição, que é inflação. E tá dando aquela garoinha, sabe? Tá dando aquela garoinha leve aqui. Mas eu quero fazer um motovlog mesmo assim, porque... Deixa eu recolher as pedaleiras aqui. Eu quero fazer um motovlog mesmo assim, porque eu já quero acabar com esse livro logo. Hoje é a 4ª lição, depois vai faltar só mais 2, né? Então vamos nessa, fazer isso aí, que vai ser muito bom. Vambora. Ô, gente, aqui hoje é o seguinte, ó. Já vou falar pra vocês aqui um negócio, que é isso aqui, ó. Esse conhecimento aqui que nós vamos passar hoje Ó, Baianão! Daqui a pouco eu volto. Esse conhecimento que eu vou passar aqui hoje, escuta isso aí, entendeu? Aprende e depois vai dar uma passeada, vai fazer outra coisa. Esquece disso, porque te falar, viu? Certos conhecimentos da escola austríaca, eles levam a gente para conhecer muito mais do ser humano, mas é um negócio que te chateia demais, cara. Quando você fica sabendo de certas coisas, que quando você não pensa muito no governo, esse tipo de coisa assim, você não sabe as coisas que acontecem lá, né? Você não sabe as práticas, você não sabe o que esses caras fazem, né? À medida que você vai estudando os assuntos, que você vai tomando consciência do que esses caras fazem, bicho, tem certas coisas que são altamente deprimentes, viu, cara? Nossa senhora. E esse fenômeno da inflação é uma delas, né? Uma dessas coisas que é altamente deprimente, velho. Porque o que acontece? É óbvio, bicho. É muito óbvio isso. A inflação, primeiramente, que ela é 100% causada pelo governo, né? Então a culpa da causa da inflação é única e exclusivamente do Estado. Então só isso você já fica bastante chateado. E quando você percebe, uma das coisas que o Mises fala nesse capítulo é que é o seguinte, ó, a inflação, ela não é um fenômeno da natureza, ela não é uma coisa que acontece pelas práticas do mercado, nada disso, não tem isso, velho. A inflação é o que eu falei aí, única e exclusivamente causada pelo Estado. E aí ele explica o fenômeno, basicamente o que é a causa da inflação. Ela se dá pelo fato de o governo colocar mais moeda no cenário, né? Você tem aquele cenário daquele país. Aí, gente, só um detalhe aqui, eu tô mais ou menos a 100 por hora aqui, ó, agora, e eu tô sentindo pouco vento no capacete. Vamos ver se o áudio vai ficar melhor. Mas voltando aqui ao assunto, é o seguinte: você tem uma certa quantidade de dinheiro naquele país, e à medida que o governo insere mais dinheiro, o valor desse dinheiro automaticamente diminui. O Mises, ele explica esse fenômeno de uma forma mais ou menos assim, ó. Ele usa o exemplo do caviar. Se o caviar tivesse a mesma abundância que tem na natureza, por exemplo, as batatas, o preço dele seria similar ao preço das batatas. Não seria um preço
mais caro. Seria um preço que ele seria um bem muito mais... você teria ele muito mais disponível, você não teria a escassez na mesma proporção que você tem hoje em dia. E sempre teve, né? Porque caviar nunca foi uma coisa fácil de você conseguir. Então você tem que pagar mais por ele. Então sempre que você tem mais de uma coisa num determinado cenário, aquela coisa se torna mais cara. E automaticamente, quando você tem mais dinheiro num determinado cenário, aquele dinheiro passa a valer menos, né? Aquele dinheiro passa a valer menos, né? Quando você tem mais de uma coisa, aquela coisa passa a ser mais barata. Quando você tem escassez, a coisa passa a ser mais cara. Anteriormente, quando não existia esse fenômeno da inflação, predominava o padrão ouro. Então o que isso acontecia? É o que eles chamam, em economia, se chama de lastro, né? Ô, gente, eu acho que hoje vai rolar um corredor, viu? Para vocês que viram o vídeo do corredor ontem, hoje eu tô vendo o trânsito mais engarrafado. Acho que vai rolar uns corredores aí por aí, andando no meio dos carros. Tamo aí, ó, né? Mas antigamente acontecia, o dinheiro ele tinha que ter lastro. Ou seja, o que isso significa, ter lastro? Significa que para cada... Vamos usar o nome real. Aí, ó, o corredorzinho aí no viaduto. Fala comigo, xará, pra você ver. Bacana, hein? Mas é o seguinte, para cada R$1 que você tinha, vamos usar só o nome real, né? Porque o real nunca teve lastro, né? Mas vamos usar só a moeda real, só para servir de referência pra gente, para ficar mais fácil, que a gente tá no Brasil aqui. Então vamos nessa. Ó, um cara passando. Passa lá, boy. Mas aí é o seguinte, para cada R$1 que você tinha um valor, um peso correspondente em ouro no banco, né? Em qualquer que fosse seu banco. O dinheiro, a moeda fiduciária, ela não era fiduciária ainda na época, né? Mas o dinheiro, ele era simplesmente uma ordem de pagamento, né? Você tem, por exemplo, R$1 que equivale a 1 grama de ouro, por exemplo, né? Em determinado momento, os governos, eles retiraram esse padrão ouro, e aí simplesmente não precisaria ter mais lastro. O governo, o dinheiro, ele passa a ser única e exclusivamente um pedaço de papel. E qual que é o valor desse pedaço de papel? Na realidade, de fato, ele é o valor só daquele pedaço de papel mesmo. Ele não vale, ó o corredor aí, gente, ele não vale mais nada no seu pedaço de papel, sabe? A única coisa que dá valor a ele é o que? Normas do governo estabelecendo que aquilo tem valor. Ou seja, o governo faz uma lei e ele estabelece que aquele dinheiro vale qualquer que seja o valor, e todo mundo é obrigado a aceitar. Então novamente aí você vê o caráter coercitivo do Estado, né? O Estado, ele só faz as coisas te obrigando a aceitar. Respira, porque é difícil, viu, você aceitar uma coisa dessa. E aí, não bastasse isso, qual que foi a outra ideia genial que o Estado teve? Como nós inventamos o dinheiro, e o dinheiro agora é só esse pedaço de papel aqui, que não tem valor nenhum, mas a gente fala o valor que ele tem, o que nós podemos fazer? Se a gente precisa de mais dinheiro, o governo, né? O governo, se ele precisa de mais dinheiro, quais são as duas opções que ele tem? Na verdade, ele teria, na verdade, mesmo só uma opção, né? Qual que seria essa opção única? Seria a opção de cobrar impostos, né? Você vai tributar a população, e daí é daí que você vai tirar o dinheiro que você precisa para fazer qualquer coisa que o governo fosse fazer. Beleza, mas aí em algum momento lá eles tiveram uma ideia genial, que qual foi? Gente, o dinheiro é de quê? De papel, né? Não é de ouro, não é de nada que a gente precisa produzir. Se o dinheiro é de papel, o que nos impede simplesmente de imprimir mais dinheiro? Aí é que você vê, xará, até onde vai a inteligência do governo, né? Por que nós não podemos imprimir mais dinheiro e simplesmente fazer as coisas que a gente quiser
com esse dinheiro que a gente imprimiu. É uma coisa quase mágica. Nós só vamos ter o custo do papel, da impressora e o custo de imprimir, e nós vamos poder fazer qualquer coisa que a gente quiser e nós vamos salvar a humanidade. Só que não, né, bicho? Não é assim que acontece, porque o que acontece? O preço de você fazer isso é justamente o tema dessa lição dele, que é a inflação. Porque aquela regra que eu coloquei no começo, de que quando você aumenta um certo produto num certo cenário, o valor dele diminui, é o que acontece. Quando você insere mais dinheiro, mais moeda num determinado cenário, num país, vamos dizer assim, o valor daquele dinheiro ele vai diminuir. Você vai conseguir comprar uma quantidade menor de produtos, de bens com esse dinheiro. E aí o Mises dá diversos exemplos de governos que fizeram isso. Ele dá um exemplo que é o da Alemanha pré-Primeira Guerra Mundial, 1914. Com o dinheiro deles lá, cada dólar você comprava 4, não sei se são florins ou a unidade lá deles, 4 dinheiro deles. E 9 anos depois, terminada a guerra, com $1 você comprava 4 trilhões. Pensa nisso, trilhões de florins ou dinheiro alemão que fosse na época. Então, você sabe uma coisa que eu sempre penso quando eu estou lendo esse capítulo? O que me leva a pensar é o seguinte, me leva a pensar isso aqui, ó. Quem teria coragem, quem em sã consciência, uma pessoa normal, mundo real, imagina você no mundo real, se virar para você e falar assim, vai imprimir dinheiro aqui do nada, que não existe, que não tem valor nenhum? Eu acredito que qualquer pessoa, vamos falar assim, normal, né, sã consciência, ninguém faria isso. Mas os políticos, xará, a inteligência deles é superior, né? Talvez eles sejam divinos. E aí, ó os caras fazendo um churrasquinho aí, ó. Ó, nossa, tá cheirando. Ó, um monte de frango, velho. Delícia. Mas aí eles têm um valor divino. E aí eles fazem isso aí e a gente é obrigado a aceitar. Porém, o preço para isso é justamente a inflação. E de certa forma, como o Mises coloca, a inflação é uma forma de imposto, porque você não está tirando dinheiro naquele exato momento da população, porém você está tirando dinheiro da população à medida que você retira o poder. Quase. Ah, o cara não deu seta, bicho. Nossa senhora, que susto foi esse que eu tomei aqui agora, viu? Puta que pariu. Desculpa aí, gente. Mas na medida que você tira poder de compra da população, então é um imposto que ele não vem na hora, mas ele vem depois, sabe? É um imposto que ele vem depois no momento que você não consegue mais comprar aquilo que você comprava anteriormente. Então você vê que ele é um imposto que ele tem uma crueldade, né? Porque a população, no primeiro momento, ela não toma consciência desse imposto. Hoje em dia a população já sabe disso, que a gente já sabe qual que é o fenômeno da inflação, apesar que para muita gente esse fenômeno pode ficar de certa forma um pouco nebuloso, a pessoa não saber exatamente como que a desvalorização do dinheiro acontece, né? Então é sobre isso que trata essa lição. Espero que tenha ficado claro aí para todos. Muito obrigado por estar assistindo o vídeo. Vou continuar com as 2 últimas lições agora, né, nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tudo de bom e valeu!